Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês quais são os 5 melhores investimentos para o seu futuro, pensando no longo prazo e na sua aposentadoria. Mas antes, curte esse vídeo aqui, compartilha e se inscreve no nosso canal para receber aqui as notificações quando tiver vídeo novo. Bom pessoal, como vocês sabem, o mercado financeiro possui uma quantidade muito ampla de ativos financeiros. Ativos para o curto prazo, ativos para o médio prazo e ativos para o longo prazo. E nesse vídeo eu vou tentar simplificar para vocês, dando 5 dicas de ativos que você consegue investir de fato pensando na sua aposentadoria ou no momento que você quer parar de trabalhar por obrigação e começar a trabalhar porque você gosta, então seria o momento da sua liberdade financeira. E eu vou começar aqui por um investimento que é um dos favoritos do brasileiro, o Tesouro Direto. Só que quando a gente fala o Tesouro Direto, a grande maioria dos investidores pensam no Tesouro Selic, que é aquele mais conservador que existe dentro do Tesouro. Mas o Tesouro Direto possui uma gama de ativos diferentes com indexadores diferentes. E no caso da aposentadoria, o ativo que eu vou te indicar é o Tesouro IPCA+. Por que o Tesouro IPCA+? Quando a gente pensa no investimento de longo prazo, quando a gente pensa em aposentadoria, o que você tem que ficar de olho é no seu ganho real. O que é o ganho real? Vou tentar simplificar muito aqui. É todo o ganho que você tem acima da inflação. Então vamos supor que a sua carteira de investimentos rendeu 10% no ano e a inflação naquele ano foi de 6%. A sua carteira teve um ganho real de 4%, ou seja, ela rendeu inflação mais 4%. No longo prazo, o que importa é exatamente isso, o quanto você rendeu acima da inflação. Então o Tesouro IPCA+, ele tem um rendimento que vai ser sempre alguma coisa acima da inflação. Dependendo do momento que você compre, você pode comprar um Tesouro IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 6. Quanto mais alto, melhor, obviamente, para o seu futuro. Mas você tem que comprar sempre. Todos os meses, faça um aportezinho ali no Tesouro IPCA+, se você gostar dessa estratégia. Mas é exatamente essa estratégia de ganho real que vai fazer você lá no futuro ter o seu valor corrigido pela inflação e ainda acrescido de um ganho, que é um ganho verdadeiro de capital, que vai fazer você acumular muito dinheiro. Além disso, o Tesouro possui uma segurança muito elevada, pois nós estamos falando aqui do risco soberano. O que é o tal do risco soberano? É o risco do país. Dentro de uma economia, existem diversos níveis de risco. Quando você empresta dinheiro para o seu irmão, você tem um risco. Quando você empresta dinheiro para um banco, comprando um CDB, você tem outro risco. Quando você empresta o dinheiro para uma empresa, para a Vale, por exemplo, comprando uma debênture da Vale, você está emprestando dinheiro para ela, você está correndo algum outro tipo de risco. E qual seria o menor risco dentro de uma economia? O risco de quem emite o papel moeda, de quem pode ir lá na impressora, apertar o botão, gerar um montão de moeda lá e te pagar de volta, que é o governo, ou seja, um risco soberano. Nesse caso aqui, o Tesouro é o risco soberano. Quem te paga esse rendimento é o governo, é o Tesouro. Então você tem o menor risco possível dentro de uma economia. Mas vale lembrar que você tem um risco de mercado que não é desprezível, pois o Tesouro IPCA, ele oscila bastante ao longo do tempo. Mas como eu disse para vocês, se vocês carregarem até o vencimento do ativo, você vai ganhar exatamente o que você contratou. Por exemplo, IPCA mais 6, para um ativo de 20 anos. Ao longo de 20 anos, ele vai ficar fazendo assim, gente. Eu garanto para vocês. Vai sacudir bastante, é normal. Mas no final dos 20 anos, você vai receber exatamente IPCA mais 6%, que foi o que você contratou. E com o risco do governo. Então é um bom ativo, eu gosto bastante e fica aqui como minha primeira dica. Segunda dica, fundos de renda fixa. Nos fundos de renda fixa, você consegue diversas estratégias. E se você é um pouco mais conservador, você pode, por exemplo, buscar um fundo de renda fixa que faz operações de crédito privado com empresas de alta qualidade de crédito e que rendam algo acima do CDI, que busquem 110, 115% do CDI. Historicamente, o CDI tem um ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação. Quando você pega o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, desde a constituição do Plano Real, nós sempre tivemos o CDI rendendo acima da inflação nas janelas longas. Então essa é uma estratégia que também funciona. E é uma estratégia que costuma ter menos volatilidade. Então aquele eletrocardiograma que eu falei para vocês aqui, aquela sacudida que o Tesouro IPCA+ vai dar, você não deve ter tão frequentemente nos fundos de renda fixa. Só que qual a contrapartida negativa disso? Eles possuem um risco de crédito maior, pois você está falando de crédito de empresas e de bancos. São operações do mercado privado na grande maioria das vezes. Então você vai ter um retorno acima do CDI. Se você fosse comprar um ativo de CDI no Tesouro Direto, por ser risco soberano, você ganharia 100% do CDI. Como você está correndo agora o risco de crédito, você vai ganhar 110%, por exemplo, do CDI. E a Grão, inclusive, tem um fundo focado nessa estratégia que você pode ver lá no nosso aplicativo, que é o Grão Renda Fixa.
Terceiro ativo para o seu longo prazo. Imóveis. Não, mas eu não estou mandando você comprar um imóvel. Eu estou falando de você comprar os melhores imóveis do Brasil. Imagina você comprando uma rede de escritórios na Faria Lima. Imagina você comprando vários shoppings pelo Brasil. Agora você deve estar olhando para mim falando, você é maluco, né? Eu não tenho dinheiro para comprar isso. É tudo muito caro. Você tem. Você compra fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são veículos para que você tenha acesso de maneira diversificada e pulverizada a ativos do mercado imobiliário. Ou seja, você pode comprar um fundo de shoppings, ou seja, um fundo que só compra ativos do mercado de shopping, só compra shoppings de fato para alocar, e você vai ter, às vezes, com R$100 investidos num fundo imobiliário, você vai ter 4, 5, 6 shoppings alocados dentro daquele fundo. Você pode, eventualmente, com mesmo R$100, comprar um outro ativo que tem diversas lajes corporativas, diversos escritórios na Faria Lima, zona nobre aqui de São Paulo, uma das zonas que tem o maior preço de aluguel. E todos os meses, os rendimentos dos aluguéis, sejam das lojas do shopping, sejam dos escritórios da Faria Lima que você comprou, vão cair no seu bolso. Obviamente, proporcional ao quanto você investiu. Então, por exemplo, se um fundo tem um pagamento mensal de 1% e você tem R$100 mil investidos, você já garantiu uma renda passiva de R$1.000. E o melhor de tudo, com liquidez. Porque imagine que você, de fato, tenha comprado aqui, como eu brinquei, uma laje corporativa na Faria Lima. E você decide que você quer vender essa laje corporativa. Esse processo de venda pode demorar meses, anos, mesmo sendo uma região supervalorizada. Mas no caso de um fundo imobiliário, você aperta um botão e poucos dias depois o dinheiro está na sua conta de maneira fácil e prática, obviamente, desde que você tenha escolhido um fundo imobiliário adequado e que tenha liquidez no mercado. Procure bons fundos imobiliários, mas isso aqui é tema para um outro vídeo sobre como procurar bons fundos imobiliários. E outra vantagem que o fundo imobiliário tem é que esse rendimento, do aluguel ali, dos pagamentos mensais dos fundos imobiliários, ele não possui imposto de renda. Você recebe esse valor líquido na sua conta. Então isso é muito interessante, muito atrativo, o que você não conseguiria se você comprasse o imóvel direto, pois você teria que pagar imposto de renda sobre esse valor que você recebesse de aluguel. Quarto ativo, ações. Sim, investir em empresas boas e sólidas pode ser algo incrível no longo prazo. Se você pegar as melhores empresas do Brasil, pegar empresas que são recomendadas, por exemplo, por casas de análise como a Finclass aqui, analistas muito bons que indicam aqui para você quais são os melhores ativos, e você investir nelas pensando no longo prazo, se você não deixar que o ruído de curto prazo, aquelas oscilações, aquelas sacudidas que a bolsa acontece, afetem o seu planejamento, você provavelmente vai ter no futuro uma renda muito interessante, seja via dividendos ou seja via acumulação de capital que você gerou ao longo dos anos e o efeito exponencial que tem o rendimento sobre rendimento. É um ativo muito interessante, mas que obviamente tem muito mais riscos. Você pode ter comprado uma empresa que começou a performar muito mal, você pode comprar uma empresa que teve alguma fraude, como aconteceu, por exemplo, há um tempo atrás com as lojas americanas. Então o segredo aqui é diversificação. Nunca coloque todos os seus investimentos num único ativo. Diversifique. Compre 4, 5% no máximo de uma única empresa. Monte uma carteira que diversificada tenha pulverização, que você não tenha uma concentração muito grande. Pois se acontecer um evento específico de uma única empresa, você não vai arruindo junto com aquela empresa. Toma um choque, dói, perde um pouco de dinheiro, mas você não vai arruindo. E por último, quinto investimento, o meu favorito, que é a previdência privada. E não é aqui porque nós temos o melhor fundo multimercado de 2023 na plataforma da XP de previdência privada. Não é por isso que eu estou dizendo, não é porque o Arca é um fundo de destaque, um dos melhores do Brasil. Eu falo isso porque o veículo previdenciário é um fundo que permite para vocês uma acumulação de patrimônio de maneira muito mais exponencial do que os outros investimentos, pois ele é um único que permite que, além de você pagar menos imposto, você paga 10% de imposto na alíquota regressiva depois de 10 anos, ele permite que você diminua o quanto você vai pagar de imposto de renda na sua declaração anual. Você consegue, via um PGBL, investindo até 12% da sua renda bruta anual, conseguir receber esse dinheiro que você foi cobrado de imposto de volta do governo. Um exemplo, se você ganha R$100 mil de renda bruta anual e você investe R$12 mil no PGBL, na sua declaração de imposto de renda do ano seguinte, desde que você contribua para o INSS ou alguma previdência social equivalente, de militar ou algo do tipo, e você faça a sua declaração de imposto de renda pelo modelo completo, quando você informar para a Receita isso, você vai receber de volta R$3.300 para você continuar investindo para o seu futuro. Então, além de todo o benefício de você pagar menos imposto dentro da previdência privada, você ainda consegue pagar menos imposto na sua renda pessoal, o que potencializa a sua capacidade de geração de fortuna no futuro. Então, é um ativo muito interessante. E, além disso, ele tem outro benefício. Ele não tem o Come Cotas, que é aquela tributação que acontece lá a cada 5 meses nos fundos tradicionais, onde o governo vai lá e come 15% do seu imposto. E um outro benefício que eu acho extremamente interessante é a portabilidade. Imagine que você
você tem uma estratégia em ações e que por algum motivo você não quer mais ter estratégia em ação. Numa ação, você teria que vender aquela ação, pagar os 15% de imposto e investir numa renda fixa. Se você tem renda fixa, você quer vender renda fixa e comprar fundo imobiliário, você vai vender renda fixa, vai pagar 15% de imposto, supondo o melhor cenário aqui, porque pode ser maior, e vai investir num fundo imobiliário. No fundo imobiliário, você vai pagar sobre o ganho de capital também 20% de imposto. Na previdência, você pode sair de um fundo de previdência que investe em ações e ir para um fundo de previdência via portabilidade que investe em renda fixa e você não vai pagar nenhum imposto. Bom, você cansou agora aqui da renda fixa. Tudo bem, você vai fazer a portabilidade para as ações novamente. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser, respeitando uma carência de 60 dias entre uma e outra. Pensando no longo prazo, a quantidade de vezes que você deixa de pagar imposto e que esse dinheiro continua trabalhando para você, que esse imposto continua gerando lucro para você no futuro, ela vai fazer com que você acumule muito mais patrimônio no longuíssimo prazo. Então, por isso, a previdência privada é o meu investimento favorito para investimentos de longo prazo, de fato, pensando na aposentadoria ou num futuro superior a 10 anos, que é o tema desse nosso vídeo aqui. E, obviamente, como eu já disse no início, nós temos um fundo que foi o melhor fundo do ano passado, multimercado, na plataforma da XP, uma das maiores e mais respeitadas plataformas de distribuição de fundos do Brasil. Nosso fundo foi o melhor fundo com a melhor performance no ano passado e que está disponível no nosso aplicativo, que é o Arca Multimercado. E se você é mais conservador e quer só renda fixa, você pode investir no Arca Renda Fixa, que segue só a parte conservadora do nosso fundo Arca Multimercado, que possui 60% de renda variável, 40% de renda fixa. Então, pessoal, se você ainda não investe por longo prazo por falta de conhecimento, você já pode começar hoje. Pega essas 5 dicas que eu dei para você aqui, vai lá, escolhe qual você gosta ou escolhe as 5, diversifica a sua carteira, coloca um pouco em cada uma delas. É muito importante você ter essa diversificação de estratégia. E se você quiser investir nos nossos fundos de previdência, que inclusive o Arca investe em diversas dessas estratégias, ele coloca 40% de renda fixa, 30% de ações brasileiras, 20% de ativos internacionais com exposição em moeda forte e 10% em fundos imobiliários e, além disso, 2% atualmente em Bitcoin. Você consegue investir num único produto de maneira diversificada. Se você quiser conhecer mais, baixa o nosso aplicativo da Grão, você vai conseguir ver lá, tem toda a experiência feita para esse produto. Você vai, sem dúvida alguma, se surpreender e gostar. E a maioria dos nossos investidores, se não todos, estão muito felizes com o que a gente vem entregando para vocês, tá bom? Pessoal, era isso. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo.